Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Que bom que você decidiu tomar alguns minutos para refletir sobre a palavra de Deus. Esta mensagem é a segunda de 3 sobre o problema de mentiras. Ontem, no episódio 968, comentei sobre como mentiras estragam nosso relacionamento com Deus, além do fato que podem estragar outros relacionamentos. Hoje, vamos pensar especificamente sobre mentirosos na igreja. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 968 e a nova pergunta do dia. Na infância da Igreja do Senhor, houve um acontecimento marcante que frisa para todos a gravidade da mentira diante de Deus. Ananias e Safira, marido e mulher, estavam entre os primeiros cristãos. Observavam a generosidade dos outros e desejavam receber a atenção e o louvor. Queriam ser vistos como pessoas generosas que se sacrificavam para o bem dos outros. Eles venderam uma propriedade, deram uma parte do valor à igreja para ajudar os santos pobres e guardaram o resto para si. Quando apresentaram sua contribuição ao apóstolo Pedro, afirmaram ser o valor total da venda da propriedade. Pedro questionou o casal, dizendo que estavam mentindo, não somente aos homens, mas a Deus. Ananias e Safira foram mortos na hora. Você pode ler o relato desse castigo severo que veio da mão do próprio Senhor em Atos capítulo 5. Muitos têm distorcido o significado desse episódio para avançar suas próprias mentiras. Alguns pregadores da teologia da prosperidade utilizam esse exemplo para pressionar seus ouvintes a serem fiéis nos dízimos, como se fosse uma exigência atual de Deus que precisa ser cumprida sob penalidade de castigo divino. Mas esse ensinamento é falso. O dízimo fazia parte da lei dada por Deus aos israelitas no Antigo Testamento. Hebreus 7, versículo 5 é muito claro sobre isso. Depois da morte de Jesus, sua igreja foi edificada e os cristãos recebiam instruções sobre suas contribuições, mas nenhuma dessas orientações designou 10%, o significado do dízimo, ou qualquer outra porcentagem fixa como valor obrigatório. Os cristãos primitivos foram ensinados a dar conforme sua prosperidade, conforme o propósito do seu próprio coração, e não um valor específico. O pecado de Ananias e Safira não foi o fato de segurarem uma parte do valor, e sim, em mentirem para o Espírito Santo, como diz Atos 5, versículo 4. A mentira estragou o relacionamento deles com Deus e continua rompendo o relacionamento de outras pessoas com Deus, inclusive daqueles que distorcem a palavra para pregar doutrinas falsas e contraditórias à palavra do Senhor. Vamos ter muito cuidado para sempre falar a verdade em todas as circunstâncias. A pergunta bíblica 968 coloque na sequência certa o nascimento dos seguintes personagens: Salomão, Josué, Neemias e Isaque. A resposta certa: D. Isaque, B. Josué, A. Salomão e C. Neemias. Isaque foi um dos patriarcas, Josué foi sucessor de Moisés alguns séculos depois, Salomão foi o terceiro rei de Israel no 10º século a.C., e Neemias foi governador depois do cativeiro na Babilônia, no 5º século a.C. Então a resposta certa: Isaque, Josué, Salomão e Neemias. E a pergunta 969, verdadeiro ou falso? Paulo dava graças a Deus porque a fé dos Tessalonicenses crescia e o amor de cada um deles aumentava. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos.
Deus nunca mente. E os seguidores de Jesus também não devem mentir nunca. Vamos procurar sempre ser honestos em tudo que falamos, para agradar ao nosso Criador e Redentor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.